Fala pessoal, tudo bem? Recentemente eu tenho recebido alguns comentários de pessoas que têm tido uma certa dificuldade em conseguir fazer modelos financeiros que diferenciem regime de competência e regime de caixa. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá, vamos falar dessa questão de regime de caixa e de regime de competência, né? E que muitas vezes eu percebo que as pessoas acabam pegando esses conceitos, que são conceitos diferentes, e juntam, né? Criam uma espécie de Frankenstein, né? Criam ali um pequeno monstrengo que não segue nenhuma linha nem outra linha. E só lembrando que quando a gente fala de regime de competência, a gente está falando de demonstração de resultado do exercício, e quando a gente fala aqui de regime de caixa, a gente está falando de fluxo de caixa, seja ele um fluxo de caixa direto, um fluxo de caixa indireto, né? E eu lembro de uma situação em que eu fui visitar uma empresa no interior de São Paulo, e aí eu sentei com os fundadores, conversei, uma empresa com uma marca incrível, um produto que estava dando super certo, estava expandindo, e falamos um pouco sobre a história da empresa. Eles contaram da idealização do negócio, de como era o modelo comercial e toda a estratégia, e num determinado momento falaram: olha, a questão financeira, a nossa pessoa de confiança é o seu José, vou chamar de José, tá? É o seu José, conversa com o seu José e tal. Eu falei: porra, esse cara deve ser muito bom, né? Porque se as pessoas sentam comigo, falam de estratégia, da origem da empresa, de tudo, mas o financeiro eles não estão nem junto e terceiriza tudo pro seu José, eu falo: porra, deve ser com certeza alguém que tem bastante profundidade, né? E aí, curiosamente, eu fui sentar com essa pessoa para conversar e a gente bateu um papo, a gente conversou, obviamente, de amenidades antes, né, de começar a falar de trabalho, e num determinado momento falou: pô, legal, né, falaram que você é a pessoa do financeiro aqui, você é o cara, né? Ele: não, imagina, tá. Eu falei: cara, legal, me explica um pouquinho aqui como é que funciona a área financeira de vocês fazem planejamento, como é que você faz a comparação entre o teu planejamento e o que de fato está acontecendo, você faz algum ajuste baseado nesses aprendizados que você tem de planejamento e de realidade ou não, né? Então foi uma conversa que foi sendo interessante até um determinado momento em que me deu estalo. Eu falei: beleza, só responde uma questão para mim. Você faz as tuas projeções financeiras, ou seja, o seu planejamento financeiro, e eu não falei modelagem financeira, mas eu estava me referindo às projeções financeiras, ou seja, a modelagem financeira, e falei: você usa o regime de caixa ou o regime de competência? Aí ele me olhou um pouco intrigado assim com a minha pergunta. Eu achei curioso, né? Porque na época que eu morava em Londres, essa era a primeira pergunta que uma pessoa te fazia na hora que você falava a respeito de modelagem, de projeções. A primeira coisa que a pessoa queria saber é se você está projetando a demonstração de resultado, o income statement, né, ou fluxo de caixa, cash flow. E o cara falou: não, é um pouco dos dois, porque eu não tenho como extrair as informações de competência histórica, então eu uso um pouco de caixa, misturo com receita, que é elemento de competência, que é uma questão de demonstração de resultado do exercício, né? Porque na DRE a gente tem recebimento, no fluxo de caixa a gente tem, na DRE a gente tem receita, no fluxo de caixa a gente tem um recebimento que diz respeito àquela receita. Então, se eu tenho uma receita de 100, eu vendo 100 mil reais, como que eu recebo esses 100 mil reais? Recebo 20 mil à vista, recebo 10 mil daqui a 30 dias, 10 mil daqui a 60 dias e o restante dali a 90 dias? Não sei. Então, esses 100 mil que emite uma nota para os 100 mil que está aqui no regime de competência, na demonstração de resultado, isso aqui é recebido de uma forma que às vezes é parcelada, às vezes é à vista, às vezes é não 100 mil reais, mas às vezes é 100% no cartão, numa compra menor de uma pessoa física, e assim por diante. Então, eu achei muito curioso essa pessoa falar, quando eu fui visitar essa empresa lá no interior, o cara do financeiro me falar que ele fazia uma coisa que era uma mistura dos dois regimes, porque não existe nada não existe nenhuma base para fazer esse tipo de exercício, né?
E eu tenho visto algumas pessoas chamarem essa mistura de caixa com competência, não só fazer isso que é horrível, mas também dar um nome a isso como se fosse normal. Então eu dou nome normalmente a coisas que eu acho normal, né? Dar nome para o cachorro, dar nome para uma prática que você faz de exercício físico, de arte marcial. Então assim, tem estilos, né? E cada estilo tem o seu nome, né? Então, fazer mistura de competência e caixa não é um estilo, não é uma modalidade, é um erro, né? Então, chamar a mistura dessas duas coisas de modelo híbrido, que é como as pessoas estão chamando, me parece não só curioso, mas um pouco preocupante, né? Porque a gente está dando nome a uma coisa que deveria chamar erro, deveria chamar... não deveria ter nome, deveria fazer, isso aqui não deve ser feito, né? Deveria ter um alarme para dizer que esse tipo de coisa não vai te levar a lugar nenhum, porque você não está conseguindo nem ter a resposta de rentabilidade, que é o que o regime de competência oferece, nem a resposta de geração de caixa, que é o que o fluxo de caixa responde. Então, aqui o regime de competência, DRE, responde essas questões, o fluxo de caixa responde às outras questões relativas à geração de caixa, que é o oxigênio da empresa, né? Que é a sobrevivência, que é o crescer e ser muito bem sucedido ou definhar, né? Porque o fluxo de caixa, não importa se suas receitas estão aumentando muito, não importa se a sua rentabilidade está aumentando muito, se o teu recebimento está descasado e isso gera uma questão complexa que você não consegue mais controlar, a empresa pode morrer tendo rentabilidade. Então, na hora que você mistura esses dois conceitos, você perde essa visão de rentabilidade, de geração de caixa, e você gera uma resposta que não diz muita coisa com relação a nada. Então, acho importante sempre bater na tecla, não existe modelo híbrido de fluxo de caixa junto com o regime de competência. O que existe é o foco da gente conseguir saber se a gente está fazendo competência, se a gente está fazendo caixa ou se a gente está fazendo os dois. Muitas vezes, em Londres especialmente, eu fazia projeção de demonstração de resultado, projeção de fluxo de caixa e projeção de balanço patrimonial. Inclusive faço isso ainda hoje. Então é normal que a gente faça os dois, né? Faça competência e caixa. O que não pode é fazer misturado, fazer os dois em um só. Você pode fazer os dois, cada um feito separadamente. A junção dos dois te gera o balanço patrimonial muito por conta das integrações que o balanço tem com a DRE na questão dos lucros acumulados, né? Existe uma conta de lucros acumulados no balanço e no fluxo de caixa existe uma conta de caixa no balanço também, e é dessa forma que essas três demonstrações se integram. Então acho importante bater na tecla de que coisa errada não deveria ter nome, e as pessoas não deveriam tomar cuidado em falar com naturalidade com relação a um ponto que é preocupante, tá? Então, com certeza o pessoal dessa empresa que eu visitei está confiando numa pessoa que está fazendo um método que não existe. Então, isso me deixa bastante assustado, não só o fato de que eu ouvi isso e que isso aconteceu, mas eu vejo isso com uma frequência muito grande, mas eu fico feliz de estar recebendo cada vez mais mensagens. Recebi recentemente mensagem de alguns alunos do programa de formação em modelagem que estavam me dizendo que estavam caindo nessa armadilha de não entender. Às vezes você não sabe, mas eu não sei esse detalhezinho aqui, não sei aquele detalhezinho aqui, então por isso eu vou juntar. Fala, não, se você não sabe esse detalhe, você tem que resolver, você tem que aprender esse detalhe e não fugir de aprender esse detalhe e juntar para você então jogar a poeira para debaixo do tapete, né? E é aquele erro que acabo vendo com uma frequência grande. As pessoas às vezes ou querem aprender tudo de finanças e querem aprender tudo de contabilidade para depois começar a fazer modelagem financeira. Então o cara quer ser o gênio de finanças e contabilidades para depois fazer modelagem financeira, sendo que na verdade os conhecimentos de negócios são muito mais importantes do que os conhecimentos de finanças e contabilidade. Agora, alguns conceitos são fundamentais, né? E não dá para a gente pular eles, né? Então, os fundamentais a gente precisa conhecer, não precisa conhecer todos. Então, às vezes eu vejo esse 880, então a pessoa quer saber tudo ou ela quer burlar o fato de que ela não conhece alguns temas específicos, porque são, para quem não está acostumado, num primeiro momento parece ser complexo, mas conforme você vai se acostumando com eles, não é muito complexo.
Então, nem querer saber tudo e nunca modelar, e nem modelar de qualquer jeito, e fico alerta para quem depende de pessoas que fazem de qualquer forma, né? Então fica aqui o alerta. Se você vê qualquer modelo híbrido, né, sireninha ali apitando, não deixe dar continuidade. Se for você que está fazendo isso, aprofunde nos temas que vão te permitir você não mais fazer um modelo híbrido, porque isso não deveria acontecer em hipótese alguma, tá bom? Bom, eu não sei se vocês ouviram uma batidinha aqui, se ouviram, peço desculpas, mas ainda assim achei importante não deixar passar esse vídeo, essa reflexão. É uma coisa que me causa angústia ver isso disseminado no nosso mercado. Eu vejo que alguns mercados lá fora são bastante rígidos com relação à diferença entre uma coisa e outra, e eu quero levar essa mensagem adiante. Eu quero fazer com que as pessoas se conscientizem da importância disso aqui que a gente está falando hoje. Então, apesar da batida aqui, espero que não tenha incomodado muito, achei ainda assim importante registrar, tá bom? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, espero que você já esteja inscrito aqui no canal. Se não tiver, aproveita já para se inscrever agora, clica no sininho, e é isso aí, tá? Eu tenho também o meu Instagram, é ricardo.giacomo.maluf, me segue lá, aproveita, se tiver algum comentário, alguma dúvida, me manda um direct lá, tá? E aqui no YouTube, não deixa de comentar aqui embaixo o que passou pela tua cabeça. Você já praticou essa questão de misturar os dois? Você já viu isso acontecendo? Isso te preocupa ou você não estava atento a isso ainda, tá? Então, é isso aí, espero que tenha sido uma reflexão interessante, espero te ver aí então nos próximos vídeos, tá legal? Até lá, valeu!